Intestino, muito mais do que um órgão excretor. O que ele tem a ver com a sua autoimune? Hoje, a gente já sabe que o intestino ele vai muito além dessas funções digestivas e absortivas. Ele também tem funções imunológicas e de barreira. No intestino, a gente tem bilhões de micro-organismos que vivem aqui. Então, a gente tem de 1 a 2 vezes mais células bacterianas do que células humanas. Então, nós somos mais bactérias do que humanos. E qualquer desequilíbrio que ocorra entre esses seres que aqui habitam pode levar ao quadro do que a gente chama de disbiose intestinal e também a leaky gut syndrome, que é o aumento da permeabilidade intestinal, que são condições que estão associadas ao processo autoimune como causa e como sustentação do mesmo. Então, o intestino ele tem a função digestiva, né? Ele recebe, sim, a liberação de enzimas responsáveis pela digestão do que a gente come, né? Carboidratos, proteínas e gorduras. Ele tem também a ação absortiva, a função absortiva. Então, depois que esse alimento é digerido, ele chega no intestino para ser absorvido. Depois que o carboidrato se torna glicose, depois que a proteína se torna aminoácido, as gorduras se tornam ácidos graxos e as vitaminas, minerais, fitoquímicos que nós ingerimos são absorvidos aqui no intestino. O intestino também é um órgão de excreção e detoxificação. Então, todos os resíduos alimentares que sobraram, né, bactérias, água, todo o lixo que o fígado gerou através dos seus processos de detoxificação são eliminados através das fezes. Então, a constipação, a prisão de ventre, ela prejudica você no seu mecanismo de detox. Todos os dias nós precisamos fazer uma detoxificação, que é principalmente o fígado que faz. O intestino também tem ação, tem produção de hormônios e neurotransmissores. Mais de 90% da serotonina e 60% da dopamina são produzidos no intestino, vem do intestino. São neurotransmissores relacionados a prazer, bem-estar, felicidade, mecanismo de recompensa, de vontade de fazer as coisas. E tem até relação com produção de hormônios relacionados a controle do apetite, né? Fome e saciedade também são mecanismos que têm relação com o intestino. E claro, aí a função do seu sistema imune, 70% das células imunológicas se localizam no intestino. Então, o intestino tem tudo a ver com a doença autoimune. E a gente pode ter, basicamente, 2 tipos de alterações que podem estar presentes no seu intestino, estão comumente presentes no intestino de uma pessoa com doença autoimune e que você deve cuidar para restabelecer esse equilíbrio, justamente porque a sua remissão, o seu controle autoimune depende disso. A primeira delas é a leaky gut, né, o intestino permeável. Então, no intestino a gente tem junções, né? A gente tem várias células que se unem através de junções, né? Então, essas junções são chamadas tight junctions, que deixa bem apertadinho, bem juntinho uma célula intestinal com a outra. E qual que é a importância de ter esse intestino junto, né? Ter essas junções preservadas? Isso evita que elementos indesejáveis consigam atravessar e cair na sua corrente sanguínea, né? Então, toxinas, alimentos mal digeridos, fragmentos bacterianos conseguem atravessar se existe um aumento da permeabilidade, se essas junções não estão firmes, não estão bem unidas e entrelaçadas. É o que a gente chama de síndrome do intestino permeável. E a segunda alteração, bem comum, é a disbiose intestinal. Lembra que eu falei que nós somos mais bactérias do que humanos? Então, no intestino a gente tem essas bactérias, tanto bactérias probióticas boas, como bactérias maléficas, patogênicas. E tá tudo bem a gente ter as duas coisas no intestino. Mas é importante que as boas dominem o ambiente intestinal em relação às ruins. Quando essa proporção se inverte, quando as ruins
dominam o ambiente intestinal, a gente tem o que a gente chama de disbiose intestinal. A disbiose também pode acontecer pelo aumento de uma cepa probiótica, né, uma bactéria boa em excesso em relação às outras, porque tem muitas bactérias boas e a gente também tem que ter o equilíbrio entre essas bactérias boas. Se eu tenho demais de um tipo, existe um desequilíbrio. Pense que é como se o nosso intestino fosse uma floresta, um ecossistema. Então, todas as espécies, todos os animais que vivem nessa floresta têm que estar em equilíbrio. Se eu tenho demais uma espécie, demais um predador, vai faltar alimento para esse predador. Então, tudo vai faltar, vai ter um equilíbrio. Então, se eu tenho demais um tipo de uma bactéria boa, isso também vai causar um desequilíbrio. Tá? Então, a disbiose é tanto o aumento das ruins em relação às boas, quanto o aumento de uma boa em relação às outras. Tá? Então, essa disbiose intestinal, ela favorece também a hiperpermeabilidade intestinal e o contato excessivo, né, desses fragmentos bacterianos, desses alimentos mal digeridos, isso favorece a produção de substâncias pró-inflamatórias, contribuindo para o desenvolvimento e a manutenção de doenças autoimunes. E é por isso que o intestino deve ser o seu principal alvo de ataque, o seu principal órgão que você deve cuidar e buscar restabelecer a saúde, se você quer atingir a remissão, conquistar, silenciar o controle da autoimune.